Olá, amigos. É um prazer poder voltar a gravar os vídeos sobre o assunto sobre o qual já gravei 4 outros vídeos, este o 5º. E, portanto, é um prazer muito grande. O assunto que nós estamos tratando nesses vídeos é sobre Babilônia. A origem de Babilônia, o que é Babilônia, o que acontecia no Império Babilônio, qual era o estilo de governo, de reino de Babilônia, o que acontecia dentro dos muros de Babilônia e qual a relação daquela Babilônia lá naquele tempo com a vida e o mundo hoje. Nós vimos toda a história dos imperadores e do povo, do pecado de Babilônia, nos 4 vídeos. E nesse nós vamos ver, depois de ter visto no último vídeo, no 4º, como Deus tratou Nabucodonosor II, que se levantou contra Deus, que zombou de Deus, que desprezou a Deus, que zombou e que desprezou o povo de Deus, que escarneceu de Deus, fazendo orgias e vivendo uma vida de realmente paganismo, né? Tanto os imperadores quanto o povo. Agora nós vamos ver o filho do imperador Nabucodonosor II, que é então agora o imperador Belsazar. Está relatado no capítulo 5 do profeta Daniel. E eu quero fazer uma leitura dos versículos 1 a 5 do capítulo 5 de Daniel, e ele vai nos relatar algo que mostra a ação imediata de Deus, né, contra Belsazar, reprovando Belsazar naquilo que ele estava fazendo. Orgia pagã, zombando, desprezando, escarnecendo do único e verdadeiro Deus dos céus. Preste atenção nessa leitura que diz o seguinte, capítulo 5 do profeta Daniel, versos 1 a 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. A princípio, nós observamos aqui que o rei Belsazar, seguindo a índole pagã, né, o espírito pagão e escarnecedor de seu pai, dos outros imperadores que o antecederam, era próprio desses imperadores dar grandes festas e exibir lá o reino, o império que estavam construindo. E Belsazar fez isso, um grande banquete para o qual ele convidou 1000 dos seus nobres para exibir, né, o seu reino. Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, diz aqui o texto que ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Quando Nabucodonosor, no seu tempo de imperador, invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, destruiu a cidade, levou o povo cativo, né? E no templo havia os utensílios da casa de Deus, aonde os sacerdotes, em adoração a Deus, em serviço sacerdotal, ofereciam sacrifícios e utilizavam aqueles utensílios, aquele vasilhame da casa de Deus lá em Jerusalém. Nabucodonosor, num espírito escarnecedor,
tirou os utensílios da casa, do templo, e levou para a Babilônia, lá quando invadiu Jerusalém. E deixou lá em Babilônia. Era próprio desses imperadores, quando venciam um rei, quando venciam um povo, quando venciam um exército, levava os nobres e algumas coisas daquele reino levava e expunha lá dentro de Babilônia para exibir, né, o seu poder de conquista, o seu poder de guerra, o seu poder de domínio, colocava lá. E lá estavam os utensílios da casa de Deus em Israel, que Nabucodonosor havia tirado de lá e levado. Então Belsazar, continuando aquele desejo de escarnecer de Deus, naquele banquete, ele mandou buscar aqueles vasilhames. Vai lá buscar aqueles vasilhames lá, que o povo lá de Israel usava lá no templo deles, adorando o Deus deles. Agora nós estamos aqui adorando os nossos deuses, né? Que diz aqui o verso 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Traz lá. Nós vamos pegar esses utensílios que o povo de Israel usava para adorar a Deus, o Deus deles. Agora nós vamos adorar os nossos deuses com esses mesmos utensílios, esse mesmo vasilhame. Então levaram. E o que aconteceu? Deus não se deixa escarnecer. O Deus que tratou com Nabucodonosor, como nós mostramos no vídeo, no quarto vídeo, no último vídeo que guardamos, antecedente a esse, Deus tratou com Nabucodonosor, que zombou dele, que desprezou a Deus, se declarou Deus, dono do mundo, Senhor do mundo. Então Deus o humilhou e levou ele a pastar com os animais e dormir no relento lá junto com os animais, até que ele reconhecesse que o único e verdadeiro Deus é só o Deus dos céus. Agora Deus resolve tratar imediatamente também com Belsazar, o filho de Nabucodonosor II. E o que ele faz? Naquele momento que Belsazar exibia o seu poder, a sua glória, o seu império, e bebendo vinho com as suas concubinas, suas mulheres, seus nobres, ali zombando de Deus, adorando a outros deuses, escarnecendo de Deus, então Deus resolve interferir na hora. Deus, com seu dedo, chega lá na parede e escreve uma mensagem para Belsazar. O versículo 5 que nós lemos diz assim: no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Veja como Deus resolveu intervir. Deus resolveu intervir mostrando que ele estava vendo o que Belsazar estava fazendo. Que ele viu o que os imperadores do passado fizeram e agora estava vendo e estava olhando ali as atitudes escarnecedoras de Belsazar, que era inimigo do Deus vivo. Enquanto ele adorava aqueles deuses lá, que diz aqui, deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e pedra, enquanto ele estava adorando, eles não podiam fazer nada, eles estavam mortos, não podiam fazer nada, como os deuses de hoje também não podem fazer, mas o Deus que é vivo interviu naquilo ali, ele mostrou que era vivo e estava vendo tudo aquela situação. E aí ele interveio, foi com o dedo lá na parede e escreveu a mensagem que ele queria que Belsazar soubesse. No versículo 6 nós encontramos a seguinte expressão, diz assim: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam uns nos outros. Agora aquele rei poderoso, aquele imperador, aquele dominador, aquele grande, o guerreiro, aquele que comandava seus exércitos, aquele que construiu, deu continuidade à construção do Império de Babilônia, aquele escarnecedor, agora estava numa situação patética de medo e pavor. Mudou, o verso 6 diz que então se mudou o semblante do rei,
e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Para nós aqui hoje precisamos aprender com esse texto que para Deus não tem grande, não tem poderoso, não tem escarnecedor. Quem aventura zombar de Deus, escarnecer de Deus, chega um momento em que Deus vai interferir. E quando Deus resolver interferir, Ele não vai interferir para deixar saudade, não. Ele vai interferir para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é santo, que a justiça dele é verdadeira. A justiça de Deus, ela não se rende a subornos, ela não se rende a nenhuma grandeza aqui da terra. A justiça de Deus é verdadeira, santa e uma justiça de verdade. Por isso, agora o rei estava ali, com seus lombos relaxados, com medo, humilhado, e teria que entender que Deus, o Deus que nós servimos hoje, é aquele mesmo Deus, e aquele rei teria que entender agora sobre quem é o único e verdadeiro Deus. Do versículo 6 ao versículo 9, ele nos relata, do versículo 6 até o versículo 9, do capítulo 5 do profeta Daniel, nos relata que o rei, então, mandou chamar os sábios, mandou chamar os interpretadores de sonhos, mandou chamar os magos, para que eles pudessem ler aquela mensagem escrita por aquele dedo misterioso ali na parede e dessem a interpretação daquela mensagem para ele. Só que eles não puderam fazer isso. O que Deus revela, só quem tem intimidade com Ele é que sabe, é que conhece. Só quem busca conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, que vive uma vida de santidade, que não se contamina com o pecado, que luta contra a sua natureza humana para que ela não se submeta ao pecado, ele não se entrega ao pecado, ele procura intimidade com Deus, ele procura conhecer a verdade da Bíblia, ele procura obedecer a verdade da Bíblia, ele procura santificar a sua vida, ele procura servir a Deus, ele tem intimidade com Deus, então ele entende as mensagens que Deus revela. Por isso aqueles magos, aqueles sábios ali do império, aqueles interpretadores de sonho, aqueles reveladores de coisas místicas, eles não puderam fazer nada, não puderam entender, porque eles não tinham intimidade com o Deus verdadeiro, eles adoravam outros deuses, os deuses ali de Babilônia, e por isso não entendiam nada sobre a verdade de Deus. E é verdade também que até hoje, por que a maioria das pessoas não procuram conhecer realmente a Bíblia, a palavra de Deus? E elas, quando às vezes aventuram a ler, elas dizem, não entendo nada, é difícil, eu vou ficar doido com isso. Por quê? Porque elas vão ler a Bíblia, mas sem orientação do Espírito de Deus, sem a luz do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue entender a verdade da palavra de Deus. Para se entender a palavra de Deus, para se entender a Bíblia, é preciso ter o Espírito Santo, é preciso ter ouvido a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo falando, você é pecador e do jeito que você está, você não pode ir para os céus, porque você se entrega ao pecado, você vive no pecado e eu não posso habitar em você, e portanto não posso te revelar as coisas de Deus. Mude essa vida, abandone seus pecados, arrependa de seus pecados. E quando a pessoa ouve essa voz do Espírito Santo e ela começa a ler a palavra de Deus para obedecer, o Espírito Santo revela a ela o sentido da palavra de Deus. Assim, aqueles homens não puderam entender o sentido da palavra de Deus ali. E o que acontece? Eles não puderam entender. Isso vimos do versículo 6 ao verso 9 do capítulo 5. E do versículo 10 ao versículo 12, a rainha, mãe,
a rainha ali, chamou Belsazar e disse para ele, isso a gente vê do versículo 10 ao 12, ela falou para ele, olha, tem um homem aqui no império, que o seu pai Nabucodonosor, um dia o engrandeceu aqui no império, porque ele revelou o sentido de um sonho que Nabucodonosor, seu pai, teve, e então o rei o elevou, né, a também ser um grande oficial aqui do reino. Ele tem o poder, para ela dizia, ele tem o poder dos deuses, ele é capaz de interpretar isso. Isso no versículo 10 até o 12. Do versículo 13 a 16, o rei se dirige a Daniel. Então ele olha para Daniel e diz assim, Daniel foi então, ele mandou chamar Daniel. E Daniel foi, e quando Daniel foi introduzido à presença do rei, está escrito no versículo 13 que diz assim, então Daniel foi conduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu, aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Veja, ele não conhecia o único e verdadeiro Deus, e então para ele, o que estava em Daniel era o Espírito dos deuses, porque ele só conhecia os deuses. O Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então, aqui no verso 13 ao 16, o rei se dirige a Daniel. E ele continua dizendo para Daniel e faz promessas a Daniel. Interpreta um sonho para mim e você vai ser o terceiro no meu reino. Eu vou colocar colares de ouro em você. Enfim, vou te engrandecer aqui. Aí Daniel, profeta, usado pelo Espírito de Deus, versículo 17, ele vira para o rei e diz assim, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Considerando aqui esse versículo, versículo 17, que diferença entre Daniel, profeta Daniel, e muitos pregadores hoje. Certamente, se fosse um desses pregadores de hoje que estivesse lá e o rei ofereceu tudo aquilo, certamente ele diria, eu vou interpretar, Deus vai revelar e Deus está te abençoando para você me abençoar com a sua riqueza e eu vou ficar rico também. Então, pode me dar aí o que você quer me dar, porque eu vou interpretar para você a palavra que Deus escreveu lá na parede. Mas o profeta Daniel não. Ele não se deixou levar pela ambição, pelo egoísmo, pela vontade de ficar rico, de angariar riquezas. Não. Olha a resposta que ele deu. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel, ele nunca quis se contaminar com o banquete dos reis ali naquela época. Aqui também ele não se deixou contaminar pelo egoísmo, de fazer a vontade de Deus em troca de bens, de dinheiro, de cargo, de posição. Ele resolveu, não, eu sirvo ao único e verdadeiro Deus que é santo e eu preciso ser santo também, e eu quero ser santo e não vou me contaminar com essas coisas. Um exemplo que Daniel estava dando, e nós
precisamos aprender com Daniel hoje que realizar a obra do Senhor não deve ser em troca de dinheiro, de presentes, de reconhecimento. Enfim, nós não devemos estar realizando a obra do Senhor esperando reconhecimento e riquezas humanas. Versículo 17. Quero ler novamente essa resposta que Daniel deu. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro aí que quiser. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Isso no verso 13 a 16. Né? E a postura de Daniel, qual a postura que Daniel teve? A partir do verso 17 é que nós estamos vendo agora a postura que Daniel teve ali diante do rei, que ofereceu a ele tudo de bom, mas ele recusou, mas não ia deixar de fazer o trabalho que ele tinha que fazer, que era a vontade de Deus. Isso é Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vou ficar por aqui mais esse vídeo e muito breve estarei gravando o sexto vídeo, dando continuidade agora a partir do versículo 18, né, sobre Babilônia. O que é Babilônia? Espero que você aproveite bem aí os assuntos desse vídeo e dê seu comentário, faça seu comentário, dê sua opinião, dê a sua sugestão aí e vamos conversar, inclusive, sobre esses assuntos. Que Deus abençoe e até a próxima gravação do próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo.